Três dias depois... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Gustavo e esse aqui é o terceiro episódio do CV e História. No CV História de hoje, iremos falar sobre Chernobyl. Você aí com certeza já deve ter ouvido falar nessa palavra. Já sim, várias vezes! Geralmente a vemos nos memes na internet ou no nosso cotidiano. Explicando o meme com Gustavo Dias. Aquele grupo do WhatsApp, ele é bem Chernobyl. Você não sabe que num grupo tem que interagir? Interagir é falar todo dia, tá entendendo? Dar as horas, dar bom dia, interagir, porque tem que ser um negócio ligeiro assim, ó, já. Aquela pessoa, ela é Chernobyl. Chernobyl geralmente designa uma pessoa tóxica, um grupo tóxico, aquela pessoa insuportável, aquela pessoa chata, que só fala bobagens, né? Mas Chernobyl, no sentido histórico, ela significa outra coisa. Você aí sabe onde fica Chernobyl? Não. O que aconteceu em Chernobyl? Iremos falar sobre isso hoje no CV e História. Mas antes de começarmos, eu queria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Chernobyl foi o maior desastre da história mundial, desastre nuclear, né? Mas para a gente compreender esse desastre, a gente precisa primeiro entender o contexto histórico da época. O desastre de Chernobyl aconteceu na atual Ucrânia, que na época pertencia à União Soviética. O desastre ele foi no dia 25 de abril de 1986. Neste período, a gente estava vivenciando a Guerra Fria, um confronto geopolítico entre Estados Unidos da América e a União Soviética. A Guerra Fria ela se estende para vários seios da sociedade. Estados Unidos e a União Soviética vão se enfrentar, por exemplo, nos esportes, através das Olimpíadas. A gente vai ter uma corrida espacial para ver quem é que chega no espaço primeiro. E a gente também vai ter a corrida armamentista, onde uma nação irá querer demonstrar para a outra que você é uma nação superior. Então, dentro desse contexto, a União Soviética ela investiu durante um longo período em armamento nuclear. A gente vai ter algumas usinas nucleares, como a usina de Chernobyl. Nesse dia 25 de abril de 1986, houve uma grande falha. As pessoas que trabalhavam na usina, né, alguns funcionários teriam desligado alguns equipamentos de segurança. É o quê? Só que olha que coisa curiosa. Quando acontece o desastre de Chernobyl, o ser humano, os próprios soviéticos, eles não tinham dimensão do real acontecimento, do que tinha acontecido ali. A gente vai ter, por exemplo, alguns bombeiros tendo sérias complicações físicas. A gente tem, por exemplo, relatos de bombeiros que tiveram a cor do seu olho, né, mudado. A pupila alterou por conta da radiação que saiu de Chernobyl. E a União Soviética também, quando ela fica sabendo o que realmente aconteceu, ela não toma algumas medidas. Por exemplo, ela não avisa para a comunidade internacional. Que vergonha, hein? Que papelão! A Suécia mesmo, ela vai ficar sabendo do que aconteceu em Chernobyl após eles verificarem que no seu ar tem algo de errado. O ar em cima de algumas usinas na Suécia, né, tinha uma radiação muito acentuada. Então eles foram fazer algumas pesquisas para ver que se tinha algo errado na usina da Suécia, que fica a 1000 quilômetros
de distância da Ucrânia. E aí eles viram o ar, que eles repararam? Que a radiação ali não era normal. Então avisou para a comunidade internacional. E aí a União Soviética falou: eu não tenho nada a ver com isso. Sei. Só que foram fazendo algumas pesquisas e viram que tinha a ver sim, tinha a ver com a usina de Chernobyl. Isso deu um problema porque a radiação ela já tinha se espalhado por toda a Europa. Por exemplo, a radiação de Chernobyl vai chegar até a Europa Ocidental, vai chegar até a Irlanda, que está do outro lado do continente. Gustavo, e como a União Soviética irá tentar solucionar esse problema de Chernobyl? Não sei. A União Soviética ela vai adotar algumas medidas. Por exemplo, eles vão isolar algumas cidades próximas a Chernobyl, como é o caso de Pripyat. Então você imagine o Estado, o governo, chegando ali na cidade e falando para as pessoas: vocês devem sair da cidade dentro de 40 minutos. Corre, vaza, pega suas coisas e vai embora. No futuro você poderá voltar para pegar todo o restante. Só que isso nunca irá acontecer. Mentira! As pessoas acabaram não voltando para Pripyat. A cidade ela foi isolada totalmente e até hoje ela está isolada. Apesar das pessoas hoje poderem fazer, né, passeios turísticos pela cidade. Você pode fazer um passeio de um dia pela cidade de Pripyat. Eu não quero morrer! Não! Pripyat também é um caso curioso porque a cidade só irá ser isolada 2 dias depois do desastre em Chernobyl. As pessoas elas já haviam sido contaminadas pela radiação, tanto é que várias pessoas de Pripyat irão ter câncer decorrente, né, dessa alta radiação que houve em Chernobyl. Uma outra medida do governo é que os bombeiros irão jogar durante semanas e semanas chumbo, boro e areia sobre o reator que explodiu, né? Então eles vão tentar conter aquele incêndio e a radiação que está se espalhando por toda a Ucrânia, e como a gente viu, né, que se espalhou por toda a Europa. E a última medida que eles vão usar para solucionar realmente o problema é que durante meses e meses eles irão construir um sarcófago. Bem louco! Ele vai ficar em cima do reator, né, da usina, e vai impedir que a radiação ela se espalhe ainda mais. Para construir esse sarcófago, os trabalhadores tiveram uma dificuldade imensa. Vários foram contaminados pela radiação. Quem quiser saber mais sobre o assunto, tem um documentário, uma série da HBO que é muito interessante, que se chama Chernobyl. Assista lá que vale a pena. Mostra como foi a construção do sarcófago, como foi algo extremamente difícil para a época, né? E em 2016 houve a troca do sarcófago. O novo sarcófago ele vai aguentar durante 100 anos conter essa radiação. Depois desses 100 anos eles vão ter que adotar uma nova medida. E quais foram os impactos de Chernobyl para o mundo e para a história? A gente pode começar falando sobre o impacto econômico. Grana, grana, grana! Por exemplo, aquelas terras que passaram a ser inutilizáveis por conta do desastre, né? Várias terras que eram utilizadas, por exemplo, no campo da agricultura, não puderam mais ser usadas para isso. A gente vai ter, inclusive, uma floresta que está ao lado de Chernobyl e Pripyat, eu adoro falar esse nome. Essa floresta ela vai ser chamada de Floresta Vermelha. Por que Floresta Vermelha, Gustavo? Porque a vegetação dessa floresta vai ter a sua coloração alterada. A floresta ela mudou de cor por conta do desastre. A gente pode falar também, por exemplo, das alterações dos impactos no campo da política. Chernobyl vai intensificar, vai acelerar o processo que vai levar ao fim da União Soviética. Vários países vão nascer da antiga União Soviética em 1991. Ali é o fim da Guerra Fria.
E por último, a gente tem um impacto humanístico, que é aquele relacionado às vidas. Mais de 100 mil pessoas serão mortas por conta de Chernobyl. Além disso, nós temos aquelas várias outras pessoas, né, que ficarão contaminadas, que terão doenças decorrentes a este desastre. Por exemplo, as pessoas que vão contrair câncer. Alguns estudos dizem que mais de 2 milhões de pessoas sofreram os impactos de Chernobyl. Esse foi o nosso CV e História de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Foi um assunto extremamente pesado, né? Mas é um assunto que está aí hoje no dia a dia, que a gente pode discutir várias coisas. Se alguém tiver qualquer dúvida, não entendeu alguma coisa, você pode enviar uma mensagem aí nos comentários para mim, ou mesmo no e-mail que eu irei responder, beleza? E por último, não se esqueça, ative o sininho, se inscreva no canal e dê aquele like para reforçar nossa amizade, beleza? Qualquer coisa, estou à disposição. Até o próximo vídeo, pessoal!